Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Rian Investimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando qual é a melhor ação do setor de supermercado da Bolsa de Valores. As empresas que nós vamos estar analisando hoje são o Carrefour, Açaí, Grupo Mateus e Grupo Pão de Açúcar. Vamos estar analisando os dados dela e nesse vídeo nós vamos estar mostrando qual é a diferença de ações que pagam dividendo, ações que não pagam dividendo porque não querem e ações que não pagam dividendo porque não podem. Aqui a gente vai ter uma análise completa. Então antes de começar, já se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário sobre os próximos vídeos. E estamos com uma meta de chegar a 500 inscritos até o fim do ano. Estamos postando conteúdo no TikTok do canal também com o mesmo nome, Rian Investimento, e siga no Instagram também, Rian Investimento. Todos têm conteúdo no Instagram, nós respondemos perguntas lá no privado ou em vídeo. Vamos começar analisando o Açaí Atacadista, conhecido como Sendas Distribuidoras SA, com uma cotação de... todos eles vão ser ações ordinárias, lembrando disso. Com uma cotação de R$ 12,54, com um dividend yield de 0,69%, com valor de 8 centavos de dividendo, com uma desvalorização de 19% nos últimos 12 meses. É uma ação que caiu muito, saiu de um topo de R$ 21 para agora 12. Já vou antecipando, já tive essa ação há um tempinho atrás. Eu comprei ela, depois ela subiu e depois caiu novamente. Eu comprei nessa mínima aqui, ó. Eu comprei aqui. Comprei a 12 reais. 12? Não, foi aqui, ó. Comprei aqui a 14 reais. Eu segurei a ação pela disparada. Segurei ela até esse topo aqui. Chegou a ter um lucro de 6,84 por ação. Daí eu já pensei, a ação subiu muito. Ficou inaportável, não tinha um dividendo já tão alto com o valor que tinha de 14 reais. Com 21, então era pior ainda. Então decidi vender logo após. Quando eu vendi, a ação já despencou aqui mais 9 reais. Daí quando chegou aqui nesse mínimo aqui de 11 reais, eu comprei e vendi nessa aqui de 12 reais. E não pretendo voltar para a companhia tão cedo. É um setor bom, mas paga muito pouco dividendo. Tem 100% de tag along, uma liquidez média diária de 368 milhões, uma participação no Ibovespa de 0,70. Um PL de 15 significa que em 15 anos ele pagaria todo o valor que você investiu nela em forma de lucro. Um PL um pouco grande, é assim, mas eu relevo 10, eu acho bom. 15 já está na risca. Um PVP de 4,25 significa que a cada 100 reais da empresa está pagando 425 reais. Está pagando 325 reais a mais. Mas todas as empresas de mercado no setor normalmente é um pouco esticado. Algumas fogem desse segmento. A empresa tem dívidas basicamente controladas e não controladas. A dívida líquida barra PL, como vocês podem ver, está um pouco descontrolada, acima de 1. Dívida líquida barra EBITDA também, o EBIT também. Mas a empresa é com grande eficiência. Uma das coisas que eu não gosto do setor de mercado é isso. A margem bruta dela é 16%, então significa que a cada 100 reais que ela vende, sobra em receita R$16,44. Só que depois de pagar pessoal, custos, impostos, depreciação, amortização, o que sobra para ela a cada 100 reais que ela vende é R$1,85 de lucro. É muito, 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 muito pouco. Seu ROI é bom, acima de 15, 27, não temos resultados nem de carga de lucro e nem de receita. Sua maior periodicidade de pagamento de dividendo é em junho. Os dividendos dela não são tão agradáveis, os valores não são tão grandes, só que em 2021 pagou um dividendinho quase relevante, em 2022 também pagou isso aqui, mas nada demais, teve desdobramento, aumentou a quantia de ações, aumentando a quantia de ações diminui a quantia de dividendos, mas aumenta a liquidez da ação também. Vamos pegar aqui todo o histórico dela. A empresa sempre dando lucro, com os lucros um pouco variáveis, mas sempre grandes. Ela distribui em média 8% de payout, é um payout muito baixinho mesmo. Se a empresa distribuísse um payout aí de 100%, acredito que ela distribuiria um dividendo bom. Se for fazer uma média aqui, esse dividendo de
8 centavos, vou abrir aqui a calculadora para vocês. Aqui seriam o 8 centavos vezes dariam, se aqui está em 5%, daria 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Daria em torno de um valor 23 vezes, mais ou menos. 23 vezes maior. 23 vezes maior dá um dividendo de R$1,84. Lembrando que isso aqui eu podia ter pegado o valor mexido, mas eu preferi fazer assim um cálculo mais de cabeça. Então esse valor dividido pela cotação de hoje daria um dividendo aí de 14%. Ele tem capacidade de pagar um dividendo muito grande. Mas como é de mercado, tem que ter caixa, tem muita coisa. O seu patrimônio está em 3 bilhões, sua dívida bruta, aqui é o problema. Seu patrimônio é 3 bilhões. Só que a sua dívida bruta é de 12 bilhões. Sua disponibilidade em 4 de caixa é 4 bilhões e sua dívida líquida é 8 bilhões. Valor de mercado, 16 bilhões. Lembrando que a dívida líquida para a dívida bruta a diferença que é a dívida bruta menos o valor que tem em caixa, que dá a sua dívida líquida. Tem 69% de free float. E aqui há uma coisa que parece, dentre algumas empresas que tem aqui, que tem o Cassino como controlador, o grupo de mercado francês. A empresa em 2019 tinha uma receita de 28 bilhões, saltou para 54 bilhões, os seus custos saíram de 23 bilhões para mais de 45 bilhões, cresceu junto. Seu lucro líquido de 4 bilhões cresceu para 8 bilhões, só que o seu lucro líquido cresceu de 1 bilhão e 60 milhões para 1 bilhão e 220 milhões. Não cresceu muito, como vocês podem ver. E o seu fluxo de caixa livre saiu de menos 1 bilhão 211 para agora 1 bilhão 354 milhões. Melhorou, ganhou eficiência. Vamos para o Carrefour, lembrando que o vídeo vai ser um pouco longo, porque são 4 empresas, normalmente a gente analisamos 3, mas 4 acaba sendo mais detalhado. Carrefour também, aconteceu a mesma coisa que o açaí, veio caindo, chegou essa mínima, já tive ação, comprei aqui a 9,39, mas quando chegou a R$10 resolvi me desfazer. Não vi tanto o futuro para a companhia assim, na minha perspectiva, na minha análise, lembrando que cada um tem que fazer as suas análises, e nada que tiver nesse vídeo de recomendação de compra ou de venda, ou muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. O Carrefour, também conhecido como Atacadão, dona da marca Atacadão de varejo, tem um valor por cota de R$10,95, um dividendo maior que o do açaí de 3,19%, pagando 34 centavos de dividendo e com uma desvalorização de 33% nos últimos 12 meses. Um tag along de 100%, uma liquidez média diária de 84 milhões, uma participação no Ibovespa de 27%, um PL maior que o do açaí em 18 vezes, então 18 anos ela te pagaria tudo com lucro, um PVP muito menor que o do açaí de 1,14, significa que está pagando R$14 a mais, uma margem bruta parecida com a do açaí e uma margem líquida também parecida. O açaí tem uma margem um pouquinho maior, se eu não me engano. O ROI tem uma diferença gigante dele pro açaí. O açaí está em 20, ele está em 6. O seu crescimento de receita, o mercado sempre teve aí o crescimento de receita, está em torno de 12%, só que aqui ele enfrenta o problema. O crescimento de lucro veio caindo, não aumentando. Então, seu crescimento de lucro nos últimos 5 anos está em 12%. Nesse atual, o lucro está caindo 4%. Sua maior periodicidade de pagamento de dividendo é em junho e dezembro. Pagamentos também um pouco maiores que o do açaí, com mais consistência, não teve bonificações, nem grupamento, nem desdobramento. O payout da companhia nos últimos 10 anos está maior que o do açaí, está em torno de 36%. A companhia apresentou um prejuízo em 2023, mas é algo que eu acredito que possa mudar nesse ano. Ainda tem mais 3 trimestres, vai fechar o segundo agora, fechou, né? Acredito que vire, a empresa pagou dividendo mesmo assim. Ela acredita nas perspectivas que ela vai voltar, vai conseguir virar esse prejuízo para lucro.
A companhia só pagou dividendo porque, como vocês podem ver, ela pagou dividendo, mas nunca acima do valor que ela lucrou. Sempre deixou um caixa, então a companhia se sentiu seguro nessa parte. O seu patrimônio é maior que o da Açaí, em 20 bilhões, sua margem, sua dívida bruta é de 21 bilhões, disponibilidade em caixa em 2 bilhões, sua dívida líquida é 18 bilhões. Se você quer entender esses indicativos, e o de cima volta na parte do Açaí que eu já expliquei. O seu valor de mercado é 23 bilhões e seu free float está em 25%. O que a própria B3 pede mesmo para o novo mercado. No mínimo 25% de free float. O Carrefour é a controladora dele. Lembrando que o Carrefour é espanhol. Aqui está Países Baixos, mas o principal mesmo é o francês. Tanto que as cores da bandeira do Carrefour, como vocês podem ver aqui, é a cor da França mesmo. Aqui não está com as cores. Sua receita era de 60 bi, saltou para 102 bilhões. Seus custos saiu de 47 bilhões para mais de 83 bilhões. O seu lucro bruto saiu de 12 bilhões para 19 bilhões. O seu lucro líquido saiu de 1 bilhão para 1 bilhão 938 milhões. Cresceu um pouco também. E seu fluxo de caixa livre saiu de 881 milhões para 329 milhões negativos. Perdeu um pouquinho de eficiência. Agora vamos para o grupo Mateus, cotado a R$ 8,02. Aqui, pelo contrário, é um grupo que não paga dividendo, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Ele teve uma valorização de 89%, um dos pouquíssimos casos que os mercados se valorizaram muito. Saiu aqui ó, de R$ 3,00 e disparou para esse pico aqui, saltando R$ 4,58. Quem comprou aqui bem na baixinha mesmo, já deve estar com uma valorização aqui. Está com uma valorização bem maior do que esses 89%, já deve estar com 100 e poucos por cento. Tem um PVP de 2,30, um PL de 16, uma margem bruta de 21, uma margem líquida melhor que de todos os últimos mercados que nós mostramos de 4, um ROI quase no que eu gosto de 15, mas está em 14. Aqui é o ponto de reflexão do Grupo Mateus. É um grupo que vem crescendo receita em cerca de 30,71% ao ano. É um grupo que ganha muita eficiência. E sua carga de lucro cresce cerca de 46,44% ao ano. Suas dívidas todas controladas, o Grupo Mateus gosta de controlar a dívida, nunca pagou dividendo, nunca bonificou e nunca fez grupamento de desdobramento. Aqui vem o caso. Essa empresa é uma empresa que não paga dividendo porque não quer, não porque não pode. Como vocês podem ver, desde 2017 até agora, que é os dados que nós temos aqui, a empresa nunca pagou dividendo, mas sempre com o lucro parecendo uma escadinha, ó. Sempre uma escadinha aqui, parece que vai passar de novo. Ele não paga dividendo porque ele não quer. Poder ele pode, mas ele prefere investir no negócio, na expansão do próprio negócio deles. O Grupo Mateus tem um patrimônio de 7 bilhões, uma dívida de 3 bilhões, uma disponibilidade de caixa de 1 bilhão 671 milhões e uma dívida líquida de 1 bilhão 550 milhões. Uma dívida muito controlada. O valor de mercado está em 17 bilhões e um free float de 21%. Eu não gosto muito dessa parte dele, que eu acho o free float muito pequeno. Free float para mim tem que estar acima de 30%. Até o Carrefour, mas o Carrefour ainda é 25% e eles são 21%. Wilson Matheus Rodrigues é o fundador do mercado e com tudo isso é o acionista majoritário. O nome dele está até no mercado, é o Matheus. Agora nós vamos acessar aqui os dados do mercado, que saiu de uma receita de 8 bilhões para mais de 21 bilhões. Uns custos de 5 bilhões saiu para mais de 16 bilhões. O seu lucro bruto saiu de 2 bilhões para 4 bilhões. Após pagar impostos, tudo isso, o lucro líquido saiu de 339 milhões para mais de 1 bilhão 640. É o único mercado que fez, desde 2019 até agora, a receita cresceu. Como você pode ver, de 2019 para 20 cresceu 115%, de 20 para 21 cresceu 5%, de 21 para 22 cresceu 38%. E nos últimos 12 meses já está com um crescimento de 3,80%. Então tudo significa que nesse ano vai acontecer a mesma coisa. O fluxo de caixa livre da companhia era em 131 milhões e disparou para 378 milhões. Um mercado que não perde eficiência. Agora aqui a gente vai analisar o grupo Pão de Açúcar, dono da marca Extra e diversos outros mercados, tem operações no exterior também. Aqui a gente vê uma cotação de R$ 21,90, não paga dividendo, uma valorização de 29%.
Como vocês podem ver, a companhia está entre os seus... Saiu aqui, ó, de R$ 69 em 2021, despencou quase R$ 51. Tem um tag along de 100%, uma liquidez média diária de 59 milhões, uma participação no Ibovespa de 16%, um PL negativo em 3,25, um PVP de 0,53. Calma, que aqui a gente temos que analisar uma coisa. O Grupo Pão de Açúcar já é um caso mais distinto para poder ver isso. A cada R$ 100 que a empresa tem, você está pagando R$ 52. Mas você tem que entender que tudo isso vem com riscos embutidos, que eu vou estar mostrando daqui para baixo. A companhia era para ter uma cotação de R$ 42 por seu preço justo. Mas nós temos que analisar isso. Sua margem bruta é de 23, excelente. Mas ela dá prejuízo. Sua margem líquida é de 15% negativo. Então significa aí mais ou menos que a cada R$ 100 que a companhia vende, R$ 23 vira receita, mas na hora que paga impostos, ela ainda tem que desembolsar. Ela dá os R$ 23 e ainda tem que desembolsar mais R$ 15,48. Significa que as operações estão caras. Um ROI negativo de 15,90 significa que não está tendo retorno sobre o capital investido, está tendo gastos na realidade. A sua receita da companhia era uma empresa muito boa, daí caiu, teve todo o tombo aqui, depois voltou em 2020, mas daqui para cá tá caindo. Significa que em cerca por ano a sua receita tá caindo 0,31 e acredito que daqui para frente possa piorar isso. Infelizmente, uma coisa que eu não desejo para nenhuma empresa, sempre quero ver todas as empresas da bolsa crescendo, prosperando, mas aqui é um caso já meio difícil da companhia. A companhia paga dividendo maior em junho, mas acredito que não irá pagar mais por um bom tempo, vocês vão ver ali. O dividendo que tá marcando ali, eu acredito que esteja errado, mas aqui, ó, esses são os dividendos padrões dela. Até 2022 ela pagava, nunca bonificou e nunca desdobrou. Aqui é um caso de uma empresa que não paga dividendo porque não pode. Ela não pode porque ela não está dando lucro. A companhia é bem cíclica, contrário das outras que a gente analisamos. 2016 deu prejuízo. Ela veio numa situação boa, pagou dividendos, só que o dividendo dela, como vocês podem ver, ficava na média de 28%. Só que em 2022 teve um prejuízo de 4 milhões, coisa que eu não achei muito. Achei que esse ano ela poderia se recuperar, mas daí eu acabei se aprofundando e percebi que poderia sim dar mais prejuízo. Então por isso que eu preferi manter de fora e como eu pensei, aconteceu 248 milhões em prejuízo novamente. E isso é só no primeiro trimestre, resta saber o que vai acontecer nos próximos trimestres. A companhia, daí vocês falam, mas a companhia está dando prejuízo, como ela se mantém? Como vocês podem ver, o dividendo médio dela tem 28%, então significa que 28% do lucro que ela teve anteriormente foi distribuído para os acionistas, mas o restante ela segurou em seu caixa. Então isso é o que deve estar segurando a companhia. Ela não pode distribuir dividendo, ela pode querer soltar o dinheiro, mas se ela pagar dividendo, vai complicar mais ainda a situação dela nesse exato momento. Ela tem um patrimônio de 11 bi, uma dívida bruta de 6 bi, uma disponibilidade de 3 bi, uma dívida líquida de 3 bi, um valor de mercado de 5 bi e tem um free float de 58%. Seu maior controlador é a Sergio Sor, alguma coisa assim, e BTG Pactual. Ela também tem o grupo francês Cassino como controlador, mas ele está vendendo suas ações da companhia. A companhia cresceu muito, perdeu muito o lucro nesses últimos anos. Ela saiu de 56 bilhões de lucro para só 17 bilhões de receita, quer dizer, não lucro. Caiu muito. De 2021 para cá, de 2020 para cá, perdeu 68. E agora, de 2021 para cá, ela melhorou a eficiência um pouco, mas nada demais. A companhia tinha um custo de 44 bilhões, um custo muito alto comparado com a sua receita. E agora é de 13 bilhões, também muito alto comparado com a sua receita. Aqui marca que a empresa ganhou eficiência, mas tecnicamente ela não ganhou. Como as receitas dela diminuíram, os custos também consecutivamente diminuiriam também. O seu lucro bruto saiu de 12 bilhões para 4 bilhões apenas. E aqui, ó, seu lucro líquido, que era de 838 milhões, foi para menos 1 bilhão 624 nos últimos 12 meses. Mas como nós pega de 2022, é um prejuízo de 4 mi. Saiu de um lucro em 2019 de 836 para um prejuízo de 4 milhões no último ano. A gente arrasta um pouquinho mais para baixo.
Aqui também outro caso um pouquinho preocupante. A companhia saiu de um fluxo de caixa livre negativo em 2 bi e saltou por um positivo de 2 bi 618. Só nessa parte a companhia tá boa. Torço para que o Grupo Pão de Açúcar se recupere, mas é uma situação bem tensa que a companhia está vivendo. Cada um tem que fazer a sua análise. Mas, seguindo as minhas expectativas, eu prefiro se manter fora do Grupo Pão de Açúcar, continuar só analisando o Grupo Açaí, também só analisando o Grupo Carrefour e com boas expectativas para o Grupo Mateus, mas não pretendo entrar no setor. Mas aqui tem umas belas expectativas. Se você acredita, se é uma das pessoas que gosta de turnaround, acredita, estudem o Grupo Pão de Açúcar, pode ser um bom case, mas como pode ser um péssimo case. O Grupo Mateus também é um grupo que está em crescimento, então é mais uma ação de crescimento que pode pagar muitos dividendos no futuro. O Grupo Atacadão aí, que é o Grupo Carrefour, é o melhor no momento para receber dividendo. E o Açaí também é um grupo que eu acredito que quando parar de se expandir, vai começar a pagar dividendos extraordinários também. Mas lembrando que cada um tem que fazer a sua análise, eu não posso recomendar nada. Então, isso não é recomendação nem de compra nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. E foi esse o vídeo, e até o próximo, e falou!